Flamengo avançando na contratação de zagueiro. Tem problema aí na contratação do Leonardo Jardim, a gente vai explicar no vídeo de hoje. Tem o BAP chamando o Boto para uma conversa e tomando uma decisão sobre a permanência do diretor de futebol do Flamengo. Tem 473 milhões de reais pingando nas contas do Flamengo e os antes ficam malucos. E claro, tem a estreia da garotada hoje, rumo ao título da Libertadores Sub-20, e a gente vai trazer os detalhes para vocês aqui também, e a preparação do Flamengo para final do Campeonato Carioca nesse domingo, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agenda do Flamengo, que faz hoje o último treino antes da final do Campeonato Carioca. Leonardo Jardim tá colocando a galera para concentrar hoje, todo mundo dormindo no ninho do urubu, para fazer essa concentração, coisa que não acontecia com o Felipe Luiz, e a gente vai ver aí se isso vai dar resultado mesmo. O Flamengo faz esse último treino, hoje deve ficar definido aí o time titular. No vídeo de amanhã a gente já traz uma prévia baseada, inclusive, nesse último treino, pra a gente ter essa perspectiva aí de qual é o time que vai entrar em campo às 6 da tarde, 18 horas, desse domingão de Fla-Flu, final de Campeonato Carioca. Promete, hein? Ainda tem esse temperinho aí de estreia do Leonardo Jardim e tudo mais. Pode ser bem interessante aí esse jogo, vamos ver. Mas hoje tem Flamengo também. Hoje às 9 da noite, o Flamengo Sub-20, a garotada, estreia na Libertadores Sub-20. Ela é num formato um pouquinho diferente, que é até um formato com grupos também, depois vai pro mata-mata, porém, ela é tiro curto. Não é igual a Libertadores profissional, que dura quase que o ano todo. Vai ser em Quito, no Equador. Esse jogo de hoje é no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. E o Flamengo, atual bicampeão do torneio, inicia a defesa de título em busca do tricampeonato inédito contra o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Partida às 9 da noite, com transmissão da Flamengo TV. Então, é um ótimo programa pra você aí, sábado à noite, ver. E eu tenho uma curiosidade que eu tô querendo ver. O garoto Josmar, que já tá arrebentando no Brasileirão Sub-20... Quero ver como vai ser aí o desempenho dele na Libertadores Sub-20. O garoto faz muito gol, o moleque promete muita coisa, e eu acho que ele vai ser alçado ao time profissional em breve. Pelo menos ali para integrar o banco em algumas partidas. Tá, já chegou fazendo muito gol. Vamos ver como é que vai ser a participação dele no jogo de hoje. E agora vamos falar de grana, porque tem uma grana forte entrando aí pro Flamengo e a torcida arco-íris, a torcida aí anti-Flamengo fica maluca, porque se a gente pegar agora todos os patrocínios só de uniforme do Flamengo, já tá chegando aos 473 milhões de reais. É uma diferença absurda pro segundo, é mais do que o dobro do segundo. É muita grana. Com a chegada da Demicon, atingiu esse valor. 437, eu falei 73, mas 437 milhões. Olha a que ponto chegou, e ainda tem a GAC Motor, que ainda tá para ser aprovada, e isso vai fazer o valor ainda subir um pouquinho. Patrocínio Master, 268 milhões e meio. Fornecedor de material esportivo, Adidas, 70 milhões de reais. Omoplata, 25, Costas, 23, barra interior frontal, 14, manga, 12, barra traseira, 10, short, 5, número 4, meião, 4, totalizando 437 milhões de reais. Muita grana, e os antes ficam malucos, com muito dinheiro, o Flamengo ficando mais milionário ainda. É claro que a gente vai ter fases turbulentas no Flamengo, tudo ganha uma proporção muito grande,
mas o Flamengo tem tudo para se manter com a sua hegemonia no alto, no topo, com um patamar completamente diferente dos adversários, e isso fica provado nesses números aí. Vamos mudar de assunto para falar agora do mercado da bola, sobre um problema aí na contratação do Leonardo Jardim. Antes eu vou só lembrar vocês do YouTube Shopping, passando um monte de produto do Flamengo aí na sua tela. Você adquirindo qualquer um através do meu link, você me dá uma moral muito grande aqui no canal e também ajuda o nosso Mengão. E quando você entra no link, você pode comprar qualquer outra coisa. Esses dias surgiu ali pra mim uma comissão de uma compra de 2 pneus de carro de uma pessoa que entrou, foi pro Mercado Livre, tava precisando comprar um pneu pro carro, comprou, e isso me dá uma moral muito grande aqui no canal, beleza? Não deixa, qualquer coisa precisou comprar, clica aqui e aí lá dentro você navega e compra. Mas é claro, querendo comprar uma camisa, uma caneca, um presente legal aí pra você ou pra alguém da sua família, algum amigo seu, usa os meus links aqui que você vai me ajudar muito, beleza? Vamos pra informação agora sobre o Leonardo Jardim, porque saiu aí através de um repórter lá de Minas Gerais, eu esqueci o nome, eu vou pegar o nome dele depois, se eu encontrar, e botar aqui na descrição para dar os créditos, mas ele trouxe uma questão que o Leonardo Jardim já tinha no Cruzeiro e vai continuar tendo, que é ele ter residência fiscal em Mônaco. Por que isso? Porque em Mônaco, é o paraíso fiscal lá dos milionários, o pessoal tem uma série de benefícios em relação a impostos. Eles pagam muito menos imposto se você tiver residência em Mônaco. E aí, o que é o critério para o cara poder ter esse benefício? Ele precisa, durante o ano, passar 50 dias em Mônaco. Pelo menos 50 dias do ano ele precisa estar em Mônaco para que ele tenha essa residência fiscal por lá. Então, é um fator aí preocupante, porque a gente não sabe em 2027, porque esse ano, como ele chegou agora e já estava por lá, ele já atingiu aí essa quantidade de dias necessária. Agora, em 2027, vai ter as férias, provavelmente ele vai pra lá, mas provavelmente não vai ter tempo suficiente, porque não tem 50 dias de férias. E aí depois, será que vai quebrar nas datas FIFA? É algo que vai precisar ser alinhado com o BAP, com o diretor de futebol, que a gente não sabe se vai ser o Boto, a gente vai falar sobre isso já já. Mas tem uma série de planejamentos aí que vão precisar ser feitos para adequar o Flamengo a essa necessidade do Leonardo Jardim. De repente, se houver alguma possibilidade de o time fazer uma pré-temporada por lá, de repente consegue algum tipo de parceria com o próprio Mônaco, não sei, pode ser uma solução. Mas enfim, o Flamengo vai precisar ter isso aí em mente, no radar pro ano que vem, porque é fato. E não sei se esse problema particular que ele vinha mencionando no início do ano era isso, essa questão dele ter que estar por lá, ou se tinha mais alguma coisa, mas é esse o fato que preocupa pro ano que vem, durante o ano de gestão do Leonardo Jardim sobre o elenco do Flamengo. E a gente fala gestão até por causa do perfil dele. A galera vem dizendo aí que ele é bem mais do que treinador, ele gosta de ser um manager ali, o cara que toma conta de tudo do futebol, entra bastante em questões além do campo de contratações e tudo mais, e nesse caso pode até ser bom, porque o Flamengo tá precisando de um cara pra trazer todo mundo ali, fechar o cerco, concentração, que eu sou completamente a favor em concentração de véspera, ainda mais nesses momentos que a garotada tá ficando meio dispersa. Então, eu acho que pode ser muito positivo e eu vejo aí com um futuro próximo aí com o Flamengo voltando aos trilhos. Comenta se você concorda comigo, mas lembrando que vai precisar ainda colocar no radar aí essa questão do Leonardo Jardim. Mudando de assunto, vamos falar agora de José Boto, que tá uma confusão total. Em um lugar sai que o BAP está decidido e vai tirar o Boto. Em outro lugar sai que entraram em contato com o BAP e ele confirmou que o Boto fica, que não vai demitir. E aí, o que eu tenho de informação, tá? E eu não tô nem de um lado nem de outro, até porque eu não tenho que estar de lado nem de outro. Eu tenho que trazer informação. A informação que a gente tem tá uma briga de ego dentro ali do clube, principalmente em relação aos jogadores, alguns jogadores incomodados ainda com a saída do Felipe Luiz, e aí de alguma forma estão vazando informações aí para grandes veículos sobre o José Boto. Algumas, pelo que me foi dito, que não são verdade, outras que são verdade. Forma de atuação dele com os jogadores talvez não esteja agradando tanto, mas aqueles exageros de vaidade, esse tipo de coisa, me parece que houve um certo exagero e que não chega a esse ponto. Agora,
Sobre a saída dele, o BAP, se você hoje ligar, conseguir o telefone do BAP, o BAP te atendeu. Enquanto ele não tiver nenhum outro substituto já alinhavado, com tudo acertado, ele não vai dizer que vai mandar o Boto embora. Isso aí é normal, ele não vai antecipar uma coisa que ele ainda não tem como confirmar. Isso é certo já, que ele não vai dizer isso. Agora, é fato, e aí mais de uma pessoa já me confirmou, que o BAP está procurando um substituto. O Edu Gaspar já confirmou que houve uma procura agora do Flamengo por ele, só que ele tá lá no Nottingham Forest, que tá brigando para não cair, e isso hoje leva ele a permanecer. Ele tinha até um processo de saída, mas reta final de temporada por lá, final da segunda metade, né? Porque a gente tem a temporada começando no meio do ano passado e terminando no meio desse ano agora. E então tem essa questão aí do Edu Gaspar. E aí, o que aconteceu numa conversa entre BAP e José Boto sobre esse assunto? O BAP, ele abriu o jogo, ele foi bem direto e transparente com o José Boto, deixando claro que a tendência é que o Flamengo mude a pessoa que está ocupando o cargo dele, que ele de fato não deve permanecer, mas que isso só vai acontecer quando e se o Flamengo conseguir contratar uma das pessoas que eles têm em mente. E isso sem tratar assim, de forma pesada, pejorativa para cima do Boto. Não, eles falaram que é questão principalmente do clima, é um ciclo que está acabando por se fechar mais cedo do que espera, aquela conversa, sim, bem direta com ele, e eles chegaram a um acordo e o Boto deve sim permanecer no Flamengo até que se encontre um outro. Ele não vai pedir demissão antes disso e o Flamengo segue na busca aí de um novo diretor de futebol. O Edu Gaspar deve demorar um pouco a ter essa disponibilidade, e aí a gente não sabe ainda se o BAP vai estar disposto a aguardar ou não, ou se ele já vai pra cima de outros alvos aí. A gente falou muito aí que a torcida tá pedindo o Leonardo, eu acho que seria um nome sensacional, teria até um certo entrosamento com o Leonardo Jardim. Os dois tiveram um convívio, não entre eles, mas os dois tiveram boa parte da carreira na França, então podem ter coisas em comum ali, podem ter um entrosamento legal, e o Leonardo é Flamengo, né? Então pode ser um bom nome aí. Esse nome não é informação, é um nome só que a torcida vem trazendo bastante, que eu concordo que seria, sem dúvidas, um ótimo nome para chegar pro Flamengo. E aí, então, segue essa busca, havendo algum tipo de acordo, a tendência é que o Boto, de fato, seja demitido, mas ele tá sabendo já da situação toda. E existe alguma chance de reviravolta? Existe. Se, a partir de agora, o Flamengo engrenar uma boa fase, uma série de vitórias muito boa, um futebol completamente diferente, o Flamengo demonstrando estar completamente nos trilhos de novo, e algum tipo de demonstração ali de entrosamento entre o Boto e os jogadores, aí com certeza isso vai fazer com que a demissão não aconteça. É provável? Vamos ver. Pode ser que as coisas entrem nos trilhos de novo, mas a situação de agora é essa. O Boto não vai pedir, já sabe que está nessa iminência, mas o Flamengo só quer fazer qualquer tipo de movimento depois de acertar com o novo diretor. A gente vai acompanhar tudo que está acontecendo nos bastidores e sempre traz aqui para vocês. Beleza? Vamos falar agora do zagueiro que o Flamengo está indo atrás, está negociando e já está se aproximando, inclusive, do acordo, que é o zagueiro Jair, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest, mesmo time de Edu Gaspar. Mas aí, pelo que eu fiquei sabendo, essa negociação tem muito mais a ver com o Juliano Bertolucci, que é o empresário dele, do grupo do Bertolucci Sports, né? Muito mais do que o próprio Edu Gaspar. Existe uma negociação em andamento. Nottingham Forest tá mal das pernas, tá com uma grande chance lá de ser rebaixado, e o Flamengo tá buscando ali um acordo para um empréstimo no meio do ano do zagueiro Jair. Ele que é canhoto, ele joga bem com as duas pernas, mas é um zagueiro canhoto. Bom jogador, se destacou muito no Botafogo aqui no Brasil. Então o Flamengo tá fechando ali, tá chegando aos ajustes de valor para um empréstimo no meio do ano. Ainda não tá fechado porque o Flamengo ele tá aguardando o desenrolar desse finalzinho de temporada aí do Nottingham Forest. Por quê? Caso se confirme o rebaixamento do time, o Flamengo ele pode tentar mudar o formato aí dessa contratação para virar para uma contratação definitiva, ao invés de empréstimo já de início, porque aí pode ser que algum tipo de gatilho de contrato do jogador faça e facilite essa contratação direta e não por empréstimo, mas vamos ver no que vai dar. No momento a tentativa é
por empréstimo. Questão salarial com o staff do jogador não parece ser um problema, pelo que me foi dito. A questão é fechar os valores ali, tanto pelo empréstimo quanto da opção de compra, porque o Flamengo não quer pegar simplesmente por empréstimo sem valor de opção de compra. A intenção do Flamengo sempre é trazer ativos, principalmente de jovens. Ele é um garoto novo, um zagueiro muito promissor, que o Flamengo está buscando para trazer no meio do ano. Acho que é notícia exclusiva, eu fiquei sabendo disso, não vi sair em outros lugares, então deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos e com a família para você ficar sabendo de tudo que rola nos bastidores do Mengão. E é isso, por hoje era isso. Flamengo!